Você já parou para pensar que, para encher uma simples garrafa de óleo de coco, é preciso quebrar, limpar e prensar mais de 15 cocos inteiros? E que, em uma única fábrica, milhares de frutos passam por um exército de máquinas tropicais que transformam polpa branca em um líquido dourado, puro e brilhante como o ouro. Mas como é que o coco, esse símbolo do verão, se transforma em um dos óleos mais valiosos e cobiçados do planeta? Sejam muito bem-vindos ao Fábricas e Fatos, o canal onde você descobre o que acontece por dentro das maiores indústrias do mundo. E hoje, nós vamos atravessar as portas metálicas das fábricas de óleo de coco para revelar cada segredo escondido por trás desse líquido milagroso. Imagine o som constante de correias, o cheiro doce do coco fresco e o vapor que sobe das prensas industriais. Cada etapa é uma dança de precisão, onde nada pode sair do controle. Um erro na temperatura e todo o lote é perdido. Um corte errado na polpa e toneladas de matéria-prima vão direto para o lixo. Mas o que faz o óleo de coco ser tão puro, tão resistente e tão versátil, capaz de ser usado na cozinha, em cosméticos e até em motores de alta performance? Nos próximos minutos, você vai ver o que nunca ninguém te mostrou. A jornada completa do coco, da casca até a última gota. Antes de seguir, já se inscreve aqui no canal Fábricas e Fatos, porque a próxima etapa vai te surpreender. E me conta, você imaginava que esse processo envolvia tanta engenharia e tecnologia? Nos coqueirais, tudo começa com a escolha do fruto certo. Trabalhadores experientes caminham entre as árvores, observando cor, som e até o peso do coco na mão. Os muito verdes, rachados ou leves demais ficam para trás. Só os maduros, com polpa grossa e cheia de óleo, entram no jogo. Em muitas regiões, máquinas trepadeiras ajudam na colheita, abraçando o tronco e subindo como robôs tropicais. Cada caminhão que sai do campo leva toneladas de cocos, amontoados como pedras marrons, em direção à fábrica. Quando o caminhão cruza o portão industrial, o cenário muda. A natureza dá lugar ao aço. Os cocos são despejados em um imenso funil metálico e seguem por esteiras que vibram sem parar. A primeira parada é a lavagem industrial. Jatos de água em alta pressão e escovas rotativas esfregam cada fruto, removendo areia, terra, folhas e qualquer impureza trazida do coqueiral. Em muitas plantas, essa água é filtrada e reutilizada, formando um circuito fechado que reduz desperdício e custo. Lavados, os cocos seguem para uma das etapas mais impressionantes visualmente, a quebra mecânica. Máquinas com lâminas de aço girando a milhares de rotações por minuto racham a casca em frações de segundo. O barulho é constante, como uma sequência infinita de trovões secos. A cada corte surge o contraste. Por fora, marrom rústico. Por dentro, um anel perfeito de polpa branca. As cascas seguem por uma linha paralela. Mais tarde podem virar carvão ativado, briquetes ou combustível para as próprias caldeiras da fábrica. A polpa, agora em pedaços, entra em um ambiente mais controlado. Ela passa por grandes discos cortantes que fatiam tudo em tiras menores, facilitando o próximo passo, os raladores industriais. São cilindros com dentes metálicos girando em alta velocidade, que transformam as tiras em uma espécie de farofa ou neve de coco, úmida, perfumada e cheia de óleo escondido. Se você pudesse estar ali, sentiria um cheiro doce e intenso, capaz de tomar o galpão inteiro. Só que essa polpa ralada ainda está cheia de água. E água demais é inimiga da qualidade e da durabilidade do óleo. Por isso, a massa segue para túneis de secagem. Esteiras largas carregam o coco ralado por câmaras onde circula ar quente em temperatura controlada. Nada de calor descontrolado. Se esquentar demais, o óleo oxida e perde qualidade.
Se esquentar de menos, fica úmido e estraga rápido. Sensores de temperatura e umidade acompanham cada lote. Em telas de controle, operadores veem gráficos subindo e descendo enquanto ajustam ventiladores, válvulas e resistências. Quando a massa atinge o ponto ideal, ainda flexível, mas sem excesso de água, ela é liberada para a próxima etapa. Agora o coco não é mais fruto, nem só polpa. É uma massa pronta para ser prensada, quase como uma esponja cheia de óleo prestes a ser espremida. É nesse exato ponto que a fábrica faz uma espécie de checkpoint de qualidade. Amostras são coletadas, pesadas e testadas. Se estiver úmida demais, volta para secagem. Se estiver seca demais, o rendimento cai e boa parte do óleo fica preso na fibra. Enquanto isso, lá fora, novos caminhões continuam chegando com mais cocos, alimentando sem parar a fábrica que nunca dorme. O que era um fruto comum do litoral, agora está transformado numa matéria-prima ajustada ao milímetro, pronta para a etapa mais hipnótica de todas: a extração do óleo, quando essa massa aparentemente simples começa a jorrar um líquido dourado e brilhante. Se todo esse caminho, do coqueiral às linhas de secagem automatizadas, já te impressionou, aproveita e deixa o seu like aqui no Fábricas e Fatos. Em seguida, você vai ver o momento exato em que essa massa branca se transforma em rios de óleo de coco puro, sob a força brutal das prensas e a precisão dos sensores. A polpa de coco, agora seca e triturada, está pronta para revelar o seu tesouro. À primeira vista, parece apenas uma farofa esbranquiçada. Mas quando entra nas prensas industriais, o que acontece é quase mágico. Toneladas de pressão espremem cada célula até liberar o óleo que estava escondido dentro da fibra. O líquido que escorre, espesso e leitoso, é o óleo bruto de coco, o primeiro estágio do ouro tropical. Dependendo do objetivo da fábrica, existem dois caminhos: a prensagem a frio ou a extração a quente. Na prensagem a frio, o processo é mais lento, mas preserva os compostos aromáticos e o sabor natural do coco. O óleo sai translúcido, com aroma suave, perfeito para uso cosmético e culinária fina. Já a extração a quente utiliza vapor e temperatura elevada para aumentar o rendimento, ideal para a produção em larga escala. O resultado precisa depois passar por uma filtragem especial para eliminar resíduos e neutralizar o sabor. A diferença entre os dois métodos é mais do que técnica, é filosófica. De um lado, a pureza artesanal, do outro, a eficiência industrial. Mas em ambos os casos, o princípio é o mesmo: a busca pela perfeição líquida. Depois da prensagem, o óleo passa para grandes tanques de decantação, onde fica em repouso por várias horas. A gravidade separa o que é água, fibra e óleo. É um processo silencioso, quase meditativo. A natureza fazendo o trabalho que nenhuma máquina apressa sem perder qualidade. Quando o óleo puro sobe à superfície, ele é conduzido por tubos de aço inoxidável para um sistema de filtragem ultra fina. Ali, malhas de microfibra capturam qualquer partícula invisível, transformando o líquido em algo tão claro que reflete a luz como vidro líquido. Enquanto as máquinas trabalham, operadores humanos continuam fundamentais. Eles inspecionam cor, cheiro e viscosidade. O toque humano que nenhuma inteligência artificial substitui. Um aroma levemente queimado ou um tom amarelado já é suficiente para identificar um lote fora do padrão. É o olfato humano, somado à precisão das máquinas, que mantém a reputação de pureza do óleo de coco. E cada litro extraído tem destino certo. Parte vai para cosméticos, outra para alimentos, e o excedente pode virar base para biocombustível. Nada é desperdiçado. O que começou como polpa branca agora é um produto valioso e multifuncional, distribuído para o mundo inteiro.
E agora me conta, qual dessas etapas mais te surpreendeu? A força das prensas, a calma da decantação ou o brilho do óleo filtrado? Deixa aqui seu comentário e diz também de qual cidade e estado você está assistindo o Fábricas e Fatos. Em seguida, você vai ver como a tecnologia de ponta e os robôs tropicais garantem que cada garrafa saia perfeita, sem uma única gota fora do padrão. O óleo de coco agora está puro, translúcido e brilhante. Mas antes de chegar até você, ele ainda precisa passar pelo teste final da perfeição. É aqui que a tecnologia tropical mostra toda a sua força. Uma sinfonia de sensores, robôs e luzes de inspeção que não perdoam nenhum erro. Nos tanques de filtragem final, malhas metálicas microscópicas removem qualquer partícula invisível. Sensores de turbidez analisam a passagem da luz através do óleo. Se algo está fora do padrão, a linha é pausada automaticamente. É como se a fábrica tivesse olhos e consciência própria, supervisionando cada gota que flui pelos tubos de aço inoxidável. Logo ao lado começa o envase automatizado. Braços robóticos, precisos como cirurgiões, enchem até 120 frascos por minuto sem derramar nada. As garrafas transparentes como cristal passam por esteiras sob luz branca intensa. Câmeras de alta velocidade detectam até microbolhas ou diferenças de volume e, num sopro de ar, removem qualquer frasco imperfeito da linha. Enquanto isso, no laboratório, técnicos humanos, ainda insubstituíveis, analisam amostras de cada lote. Eles testam densidade, acidez e cor. Uma leve variação na tonalidade já pode indicar impureza ou oxidação. Por isso, cada lote aprovado recebe um código que permite rastrear o momento exato da produção, a prensa utilizada e até a origem dos cocos. As garrafas que passam em todos os testes seguem para a rotulagem automática. Sensores ópticos alinham cada etiqueta com precisão milimétrica e braços mecânicos as aplicam com sincronia perfeita. Em seguida, as caixas são formadas, lacradas e empilhadas por robôs paletizadores que trabalham em silêncio, como uma coreografia invisível. Uma fábrica moderna de óleo de coco consegue produzir até 100 mil litros por mês, abastecendo tanto a indústria alimentícia quanto a cosmética mundial. O mais curioso é que parte da energia que move tudo isso vem das próprias sobras do processo. As cascas queimadas geram vapor e o vapor aciona turbinas. Ou seja, a fábrica se autoalimenta, fechando um ciclo sustentável e eficiente. Incrível, né? Se essa mistura de engenharia, precisão e sustentabilidade te impressionou, deixa o like aqui no Fábricas e Fatos e ajude a espalhar o conhecimento sobre o que acontece dentro das fábricas mais fascinantes do planeta. E se prepare, porque agora vem a revelação final. Como até os resíduos do coco se transformam em novos produtos, o verdadeiro segredo sustentável dessa indústria dourada. Quando as máquinas silenciam e as luzes da fábrica se apagam, o que sobra não é desperdício. É o que a indústria chama de segundo ouro do coco. Os resíduos que, longe de serem lixo, voltam para o mundo com novas funções e significados. A cada tonelada de cocos processados, sobra uma montanha de cascas, fibras e polpas desidratadas. Mas nada disso é jogado fora. As cascas externas, duras como madeira, são levadas para uma linha de carbonização. Ali, sob calor controlado e oxigênio limitado, elas se transformam em carvão ativado, usado em filtros de água, cosméticos e até em medicamentos. É um produto de alto valor, exportado para dezenas de países. Já as fibras marrons, conhecidas como coir, passam por lavagem e secagem e se tornam matéria-prima para tapetes, cordas, estofamentos e substratos agrícolas.
Em estufas e plantações, esse material ajuda a reter umidade e a nutrir o solo. É o próprio coco devolvendo vida à terra de onde veio. E a polpa que sobra após a extração do óleo? Essa vira farelo de coco, riquíssimo em proteína vegetal. Ele alimenta animais, vira ingrediente de barras energéticas e até base para produtos de panificação sem glúten. Nada se perde, tudo se transforma. No topo desse ecossistema industrial há ainda o reaproveitamento energético. O vapor quente gerado durante a secagem da polpa é canalizado para alimentar as caldeiras, fechando um ciclo térmico eficiente. É a própria fábrica se autoabastecendo, um sistema que respira sustentabilidade e reduz a emissão de carbono em até 30%. Mas há algo ainda mais impressionante. Em muitas regiões produtoras, como nas Filipinas, Indonésia e Nordeste do Brasil, o coco sustenta famílias inteiras. Cada parte do fruto gera trabalho, desde quem o colhe até quem manuseia as máquinas de envase. E o óleo, que viaja o mundo em garrafas elegantes, carrega consigo uma cadeia de histórias humanas, de suor e de inovação tropical. Hoje, o óleo de coco está presente em cosméticos de luxo, em cozinhas, em medicamentos e até em biocombustíveis experimentais. Um único produto que conecta a natureza, a ciência e a tecnologia, símbolo da versatilidade e da inteligência humana em aproveitar o que a terra oferece. E quando você olhar para uma garrafa de óleo de coco na prateleira, talvez se lembre do que há por trás dela. Uma dança entre tradição e robótica, entre o campo e o laboratório, entre o calor do sol e o brilho do aço. Aqui no Fábricas e Fatos, você acabou de ver como o coco, um fruto simples, tropical e aparentemente comum, atravessa máquinas gigantes, calor extremo e precisão absoluta até se transformar em um dos óleos mais valorizados do planeta. Um espetáculo industrial onde nada é desperdiçado. E cada etapa existe por um motivo. Mas o óleo de coco é apenas uma parte dessa história, porque existe outro óleo, ainda mais antigo, ainda mais simbólico, presente em civilizações milenares, rituais sagrados e, hoje, em milhões de cozinhas ao redor do mundo. Um óleo onde tradição, tecnologia e escala industrial se encontram de forma surpreendente. Agora, sem sair daqui, você vai entrar em fábricas onde toneladas de azeitonas são esmagadas, centrifugadas e filtradas com precisão quase cirúrgica, para revelar como nasce o azeite de oliva, um dos óleos mais consumidos e mais respeitados do planeta. A jornada continua, e o próximo processo começa agora. Todos os anos, mais de 3 milhões de toneladas de azeite de oliva são produzidos no planeta. É uma quantidade tão absurda que, se colocada em garrafas de 1 litro, daria para encher uma fileira contínua que atravessaria o oceano inteiro. Mas por trás desse número existe um mistério que a maioria das pessoas jamais viu. O que realmente acontece com uma simples azeitona até ela se transformar nesse líquido dourado que movimenta bilhões? A verdade é que dentro de um lagar moderno, uma fábrica especializada em azeite, existe um processo tão preciso, tão delicado e ao mesmo tempo tão brutal que um erro de poucos minutos pode destruir o sabor, o aroma e a identidade de toda uma produção. E é isso que quase ninguém imagina quando abre uma garrafa na cozinha. E é exatamente aqui que você entra. No episódio de hoje, você vai descobrir cada detalhe do caminho que transforma essas pequenas frutas em um dos alimentos mais valiosos e vigiados do planeta. Mas antes de entrarmos nas máquinas, nos tanques e nos segredos tecnológicos, precisamos voltar ao começo. A origem da azeitona. Um fruto pequeno, amargo, resistente, cultivado há milhares de anos nas margens do Mediterrâneo. Povos antigos já tratavam essa árvore como um símbolo de vida, força e prosperidade. Hoje, ela alimenta uma das cadeias industriais mais antigas e, ao mesmo tempo, mais modernas do mundo.
Antes de seguirmos para as máquinas que nunca param e para os segredos que fazem um azeite ser extra virgem de verdade, já deixa a sua inscrição aqui no Fábricas e Fatos. Afinal, você acredita que todas as garrafas de azeite são realmente o que dizem ser? A jornada do azeite começa na colheita, e é aqui que tudo pode dar errado. A oliveira, que passa o ano inteiro acumulando energia no fruto, precisa ser tratada com precisão quase cirúrgica no momento da retirada das azeitonas. Cada minuto importa. Um atraso pequeno pode comprometer aroma, frescor e acidez, e transformar um azeite premium em algo comum e sem vida. Existem 2 métodos principais de colheita. O tradicional, feito à mão, é lento, delicado e preserva melhor a integridade do fruto. Redes são abertas sob as árvores, e trabalhadores usam pequenos ancinhos para derrubar as azeitonas com cuidado. É um processo quase artesanal que reduz impactos e evita machucados invisíveis, o tipo de dano que acelera a oxidação. Do outro lado está a colheita mecanizada. Máquinas enormes que envolvem a árvore e vibram seu tronco para derrubar os frutos em segundos. A eficiência é absurda, mas qualquer ajuste errado pode esmagar azeitonas, quebrar galhos e iniciar uma deterioração química imediata. Assim que o fruto toca o solo ou a bandeja da máquina, o relógio começa a correr. As melhores fábricas trabalham com um limite de 6 a 12 horas entre a colheita e a extração. Passando disso, a fermentação natural se intensifica, surgem defeitos aromáticos e aquele potencial de extra virgem se perde para sempre. As azeitonas seguem rapidamente para o lagar em caixas ventiladas, evitando calor e pressão excessiva. Chegando lá, a primeira etapa é a remoção de impurezas, folhas, ramos, poeira e qualquer corpo estranho que possa trazer amargor ou contaminação. Ventiladores industriais criam um fluxo de ar que separa folhas do fruto, enquanto tanques de água giratória lavam as azeitonas num movimento hipnotizante. Aqui existe um detalhe pouco conhecido. Uma única folha esmagada junto ao fruto pode deixar o azeite exageradamente amargo por causa dos compostos liberados durante a pressão. Depois da lavagem, começa a seleção fina. As azeitonas passam por esteiras vibratórias e sensores que identificam defeitos quase invisíveis, como pequenas manchas de fermentação ou perfurações de insetos. Em lagares de ponta, entram em cena os Optical Sorters. Câmeras de alta precisão iluminam cada fruto e jatos de ar removem instantaneamente qualquer azeitona inadequada. O resultado é uma triagem quase perfeita, eliminando tudo o que poderia comprometer aroma e estabilidade. Esse rigor tem motivo. Para cada litro de azeite extra virgem real, são necessários entre 6 e 10 quilos de azeitonas perfeitas. Isso significa que um lote só pode avançar se estiver absolutamente limpo, fresco e saudável. Se apenas uma pequena porcentagem estiver fermentada, todo o perfil sensorial se perde, não importa o quanto as máquinas sejam avançadas. No fim desta etapa, o lagar reúne uma massa impecável de frutos, preparados para a fase mais tecnológica da fábrica. O caminho a seguir envolve calor controlado, aço inoxidável e máquinas capazes de extrair o coração aromático da fruta em minutos. É uma seleção implacável. E é exatamente essa seleção que separa o azeite comum daquilo que chamamos de extra virgem. A seguir, vamos entrar no coração tecnológico da fábrica, onde a azeitona é finalmente transformada e onde acontece a parte mais reveladora de todo o processo. Quando a seleção termina, as azeitonas chegam à parte mais tecnológica do lagar. Um ambiente onde o som das máquinas e o aroma intenso da pasta recém-moída anunciam que estamos prestes a testemunhar o nascimento do azeite.
Aqui, tradição e engenharia se encontram para transformar fruta em óleo com precisão absoluta. A primeira etapa é a moagem. Antigamente, enormes pedras de granito esmagavam os frutos lentamente. Hoje, discos metálicos giram em alta velocidade, triturando a polpa, o caroço e a pele até formar uma pasta homogênea. É nessa pasta que estão os aromas, os antioxidantes e o óleo ainda preso dentro das células. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, o azeite não surge aqui. A moagem apenas prepara o terreno para a verdadeira transformação. Em seguida, vem a fase mais sensível de todo o processo, a malachagem. A pasta é colocada em tanques de aço inoxidável e lentamente mexida por pás internas, como se estivesse recebendo uma massagem controlada. Esse movimento suave permite que pequenas gotículas de óleo se juntem e formem gotas maiores, possíveis de separar depois. A temperatura é crítica. Acima de 27 graus Celsius, o azeite perde frescor e deixa de ser extra virgem. Por isso, sensores controlam cada grau enquanto operadores experientes observam o aroma que sobe das cubas. Muitos dizem que conseguem sentir o ponto perfeito apenas pelo cheiro. Depois desse preparo, a pasta segue para a máquina que revolucionou a indústria, a centrífuga horizontal. Dentro dela, o cilindro gira a uma velocidade impressionante, aplicando forças equivalentes a várias vezes a gravidade. Essa rotação separa 3 elementos: água, sólidos e óleo. Em poucos segundos, o azeite é liberado quase sem contato com o ar, preservando o sabor e evitando oxidação. O contraste com os métodos antigos é gigantesco. O que antes levava horas, agora acontece em instantes, com muito mais pureza e precisão. Aqui surge um fato curioso: o azeite que sai da centrífuga não é dourado. Ele é turvo, espesso e muitas vezes verde intenso. Esse visual desmonta o mito de que cor é sinônimo de qualidade. Existem azeites excelentes bem amarelos e azeites medianos incrivelmente verdes. A cor depende da variedade, do ponto de maturação e da presença de pigmentos naturais, não do nível de qualidade. Outro ponto pouco conhecido é a discussão sobre azeite filtrado ou não filtrado. Muita gente acredita que o azeite turvo é mais natural, mas a verdade é que o não filtrado contém micropartículas que aceleram a oxidação. Ele é saboroso nos primeiros dias, mas perde frescor mais rápido. Já o filtrado é mais estável e mantém o aroma por muito mais tempo. Ambos têm valor, apenas vivem ciclos diferentes. Durante todo esse processo, um exército de sensores vigia temperatura, vibração e oxigenação. Em lagares modernos, a sala de controle parece a cabine de um avião. Telas mostram gráficos em tempo real e qualquer anomalia faz o sistema ajustar automaticamente a operação. Isso é essencial, porque o rendimento da azeitona é baixíssimo. Em média, apenas 15% a 20% da fruta vira óleo. Para encher uma garrafa de 500 ml, são necessários cerca de 4 kg de azeitonas impecáveis. Quando a extração termina, temos um azeite bruto, cheio de aromas e compostos frescos. Mas ele ainda precisa ser estabilizado, filtrado ou decantado e protegido do oxigênio. Etapas fundamentais para preservar o sabor até chegar ao consumidor. E é justamente isso que vamos ver na próxima etapa, onde tecnologia, robótica e engenharia transformam o azeite recém-nascido em um produto pronto para viajar o mundo. Quando o azeite sai da centrífuga, ele ainda é um líquido vivo, carregando pequenas partículas de polpa e microgotas de água. É aqui que começa uma das etapas mais sensíveis do processo: filtrar ou não filtrar. Essa decisão muda a aparência, durabilidade e até o perfil aromático do óleo.
Nos lagares modernos, a filtragem funciona como um polimento delicado. O azeite passa por placas de celulose ou membranas muito finas que removem impurezas sem alterar seus compostos naturais. O resultado é um óleo mais estável, mais brilhante e com maior vida útil. Já o azeite não filtrado, o famoso novello, mantém partículas suspensas que dão sabor intenso, mas também aceleram a oxidação. É um azeite vibrante, porém efêmero, perfeito para consumo rápido. Nenhum é superior ao outro, apenas vivem ciclos diferentes. Com a filtragem definida, o azeite segue para uma das áreas mais tecnológicas do lagar: os tanques de armazenamento. São estruturas colossais de aço inoxidável que funcionam como cofres. A luz não entra, a temperatura é controlada e o contato com o ar é praticamente zero. O espaço vazio do tanque é preenchido com nitrogênio ou argônio, gases inertes que criam uma espécie de escudo invisível contra a oxidação. Um simples fluxo de ar poderia comprometer semanas de trabalho, por isso essa proteção é inegociável. Sensores espalhados por toda a sala monitoram cada detalhe: temperatura, pressão interna, vibrações e até variações químicas. Se a temperatura subir acima do ideal, geralmente entre 14 e 18 graus Celsius, um alerta é acionado. Parece exagero, mas uma oscilação de poucos graus pode alterar frescor, aroma e estabilidade do óleo. Em lagares de alto padrão, o armazenamento é praticamente uma operação de laboratório. Em paralelo, o controle de qualidade entra em ação. Robôs e equipamentos analíticos fazem leituras que seriam impossíveis há poucas décadas. Cromatógrafos identificam ácidos graxos, compostos voláteis e marcadores químicos que determinam se o azeite poderá realmente ser rotulado como extra virgem. Isso evita fraudes, misturas indesejadas e garante que cada lote siga padrões internacionais rigorosos. Mesmo com toda a tecnologia, o paladar humano ainda tem papel decisivo. Painéis de degustadores treinados, verdadeiros especialistas sensoriais, avaliam amostras em busca de frutado equilibrado, amargor limpo e picância característica. Qualquer defeito leve, quase imperceptível ao consumidor comum, pode desclassificar o lote. É uma etapa onde tradição e ciência se complementam. Quando o azeite é aprovado, começa a etapa final, a embalagem. Aqui, um erro simples pode arruinar tudo. Garrafas transparentes, por exemplo, permitem a entrada de luz, causando oxidação acelerada. Por isso, os melhores produtores usam garrafas escuras, latas metálicas ou recipientes totalmente opacos. Além disso, máquinas de envase utilizam vácuo ou injeção de nitrogênio dentro das garrafas antes do fechamento, expulsando o oxigênio residual e prolongando o frescor. Todo esse cuidado pode parecer exagerado, mas é justamente ele que garante que o azeite mantenha aroma, cor e sabor até chegar à sua cozinha. E como você já chegou até aqui, vale aquela força. Deixe o seu like para apoiar o Fábricas e Fatos. Esse conteúdo profundo e detalhado só existe aqui porque você participa junto com a gente. Agora vamos para a melhor parte desse episódio. Vamos revelar como o azeite viaja pelo mundo, por que tantas fraudes cercam esse mercado e como identificar um azeite realmente autêntico na prateleira. Prepare-se, porque a próxima etapa traz uma revelação que vai mudar completamente a forma como você compra azeite. Quando o azeite finalmente deixa a linha de envase, começa uma viagem que poucos imaginam. Ele pode ter nascido em uma fazenda no interior de Portugal, na Andaluzia ensolarada ou nas colinas da Toscana, mas em questão de dias estará cruzando oceanos dentro de contêineres climatizados. Sim,
Azeite não viaja como qualquer outro alimento. A temperatura dentro do container precisa ser estável, a luz deve ser zero e a vibração precisa ser controlada. Tudo isso para impedir que o sabor se deteriore antes mesmo de chegar às prateleiras. O que pouca gente sabe é que muitos dos azeites que encontramos no supermercado são resultados de misturas internacionais. Um lote pode ser colhido na Espanha, filtrado na Itália, armazenado na Grécia e engarrafado em Portugal. Parece estranho, mas esse modelo é comum porque algumas empresas gigantes compram azeite a granel de diferentes países e criam blends específicos. Mais suaves, mais frutados, mais picantes. Isso não é fraude, é estratégia. A fraude verdadeira está em outro lugar. E aqui vem uma revelação que assusta muita gente. Estima-se que até 70% do azeite vendido no mundo já tenha sido alvo de adulteração em algum momento da cadeia global. O problema não é o azeite puro, e sim a tentação de misturá-lo com óleos mais baratos, como soja ou girassol, e ainda assim rotulá-lo como extra virgem. Em alguns escândalos históricos, testes laboratoriais descobriram lotes que continham menos de 20% de azeite verdadeiro. Foi por isso que governos e organizações internacionais criaram regras mais rígidas, certificações e análises químicas obrigatórias. Mas como o consumidor comum pode se proteger? Aqui vão 3 sinais decisivos. Primeiro, desconfie de preços muito baixos. Azeite extra virgem real exige matéria-prima perfeita, extração rápida e tecnologia de ponta. Nada disso é barato. Segundo, prefira embalagens escuras ou latas, elas protegem melhor o aroma e prolongam a vida útil. Terceiro, procure a data de colheita, não apenas a data de validade. Quanto mais fresco, maior o frutado e menor a oxidação. Azeite é um alimento vivo e seu auge costuma ser dentro de 12 meses da colheita. E já que estamos falando de curiosidades globais, aqui vai uma que surpreende muita gente. A maior parte das azeitonas que você consome não nasce nos países que você imagina. A Espanha sozinha produz mais de 40% do azeite mundial, uma quantidade tão gigantesca que nenhuma outra nação chega perto. Em algumas temporadas, a Andaluzia colhe tanto que suas oliveiras, vistas do alto, parecem um tabuleiro infinito. Agora que você conhece cada segredo por trás desse líquido precioso, da árvore ao tanque, da centrífuga ao navio, fica impossível olhar para uma garrafa de azeite da mesma forma. Dentro dela existe uma combinação de natureza, engenharia, tradição e ciência que atravessou séculos e moldou culturas inteiras ao redor do Mediterrâneo. E antes de continuarmos, me conte uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está assistindo? Quero saber onde esse conhecimento está chegando. Se você gostou dessa jornada pelo mundo do azeite de oliva, lembre de se inscrever agora aqui no Fábricas e Fatos, porque toda semana temos novos mergulhos nos bastidores da indústria. Sempre com histórias surpreendentes e processos incríveis que você nunca tinha visto. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço, te espero lá.